E aí pessoal, meu nome é George, esse é o GeoLê e eu estou aqui para falar com vocês sobre a Bíblia Brasileira de Estudo da editora Agnus. O editor-geral é o Luiz Saião e eu pude ter uma pequena conversa com ele sobre o que significa essa Bíblia. Se liga. Bom pessoal, estamos aqui no lançamento da Bíblia Brasileira de Estudos. Descobri que carinhosamente é chamada de BBE, né? Eu estou aqui com o pastor Luiz Saião para comentar um pouco a respeito dessa Bíblia, né? Então pastor, nos ajuda aqui um pouco a entender esse aspecto de Bíblia brasileira. O que significa isso? É uma Bíblia nacionalista? Que sentimento nacionalista é esse de Bíblia brasileira? Pois é, a gente está numa época, vamos dizer, onde o enfoque é universal e global, né? Será que tem sentido falar de uma Bíblia brasileira? É claro que o enfoque da Bíblia não é nacionalista, no sentido de dizer, olha, Deus é brasileiro, a gente descobriu e colocou ele dentro da Bíblia. Olha só! A ideia é a seguinte, a Bíblia ela é uma riqueza impressionante, nos seus 1189 capítulos, com a diversidade literária, ela toca em tantos temas tão variados, que eu diria assim que ela tem pertinência a diversos contextos. Então, quando uma criança lê a Bíblia, quando um adolescente lê a Bíblia, um casal lê a Bíblia, eles vão perceber certos textos que atingem as suas perguntas e necessidades. Então a pergunta é, na realidade do Brasil, quais são os textos bíblicos, quando devidamente bem lidos, o que é que eles vão trazer de contribuição para a gente? Então nesse sentido, muitas das leituras bíblicas que nós temos na nossa realidade são material traduzido, que responde perguntas que foram feitas na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, na Suíça, mas não aqui. Aqui nós temos um grupo de brasileiros que, lendo o texto, destacaram questões, perguntas que tem a ver com a nossa realidade. Então é uma Bíblia sabor verde e amarelo, com um cheiro de manga e de maracujá junto, né? Não é mesmo, é mesmo. E que ela tem essa transculturalidade que não é uma ideia nossa, essa é uma proposta do Evangelho, né? É verdade. Paulo, quando prega para o judeu é de um jeito, quando ele prega para o grego é de outro jeito, quando ele fala com um grego que conhece a tradição judaica, ele prega de outro jeito. Então precisa ter embreagem para mudar a marcha, né? Então se nós estamos falando para o coração dos brasileiros, tem que ter a sintonia, e essa é a proposta dessa Bíblia. Muito bom. Ô pastor, então podemos entender que existem alguns aspectos específicos da cultura brasileira, vamos olhar para a pessoa, né? Para o brasileiro, que é possível ter uma aplicação diferenciada? Com certeza. Por exemplo, a gente tem na nossa tradição teológica, né, um jeitão muito sério, formal, né? Isso é quase uma herança, digamos, aristotélica. Aristóteles ensinava, né, que o movimento era sinal de imperfeição. Olha. E esse jeitão meio aristotélico platônico fez coro, né, na Idade Média, e ele acompanha a nossa espiritualidade tanto na tradição católica como protestante. Agora o brasileiro tem sangue nas veias, né? Ele é vivo, ele vive numa realidade, existe uma relação interpessoal festiva na nossa tradição, e que até é engraçado, eu vejo alguns hinos assim, cânticos, né, que foram elaborados em outro ambiente, e quando você vê isso na realidade brasileira, aquilo fica um negócio tão diferente, estranho. Vamos dizer, essa dimensão comemorativa, alegre, festiva que você encontra em grande parte da Bíblia, tem uma sintonia com a realidade nossa, né? É aquele negócio, a gente tem um otimismo incurável, né? Eu gosto de brincar, o cara é feio, é pobre, mora longe, mas ele fala, não esquenta a cabeça não, vai dar tudo certo. É verdade, então, esse é o brasileiro. Né? Esse é um negócio otimista. A gente tem uma dimensão existencial, né? A pessoa está preocupada com uma coisa que tenha sentido para a vida, ele quer ter a experiência profunda. E às vezes você tem certas leituras teológicas que são tão sistematizadas, tão quadradinhas, e você vai ler, por exemplo, um livro como Eclesiastes, que fala do desespero da vida, você vê a atitude dos cristãos primitivos para lidar com a morte, você vê questões que envolvem problemas de ordem social, pobreza, miséria, riqueza, distância entre as pessoas, relações interpessoais, né? Paulo faz questão de mandar carta e dar lembrança para cada um que ele conhece, um negócio pros amigos muito ali, né? Parecido com o jeito que a gente faz. É verdade. Quer dizer, tem várias coisas que em certos ambientes passaria batido, mas aí quando a gente faz essa conexão, isso é produtivo e faz a pessoa se sentir em casa ao ler a Bíblia. E uma coisa interessante também é que essa Bíblia não é só trazendo esses aspectos de aplicação específica no contexto brasileiro, mas também tem um pouco mais, né, em termos teológicos, interpretativos. Né? Claro, a gente faz parte, né, de uma realidade, não estamos falando de estudos de brasileiro, mas de uma Bíblia. De uma Bíblia como palavra divina, como revelação, ela tem um norte teológico, ela tem
doutrinas que são consenso na tradição evangélica histórica. As notas afirmam a autoridade do texto bíblico, mas é diferente você tratar as mesmas questões hermenêuticas, teológicas, dependendo do público que você tem. Por exemplo, se uma criança faz uma pergunta para você, como é que Deus pode ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Você não vai falar, né? Porque no Concílio de Niceia eles discutiram e falaram sobre a questão da ontologia, da triunidade divina. Ainda que seja uma verdade, né? Mas você fala pra criança aqui, ó, faz, quer ver, ó, 1 vezes 1 vezes 1 dá quanto? Dá 1? Então, tá vendo como 1 e 1 e 1 pode ser 1? Então, Deus é um mistério, ele consegue ser 1 e 3 ao mesmo tempo. Então, quer dizer, existem jeitos diferentes de... Então, quando ela toca em questões teológicas, hermenêuticas, ela faz com propriedade, além dela ser aberta, não fechar certas questões que não são consenso no ambiente, digamos, protestante evangélico, ela também apresenta as questões hermenêuticas que são pertinentes, que são relevantes e falaram de um jeito que a pessoa entende. Então eu gosto de dizer brincando, né? As notas são com tecla SAP, que você lê e entende. Que ótimo. Muito bom, pastor. Pra gente encerrar esse vídeo, né, a editora Ragnos está de parabéns, né, pela edição. Essa Bíblia aqui, ela tem essa parte de couro aqui, essa parte emborrachada e vem com a bandeira do Brasil aqui ainda. Excelente. Deus abençoe, né, a nossa nação. Muito obrigado, pastor, por isso. Prazer grande, abraço a todos aí, que Deus abençoe o nosso querido Brasil. Amém. Obrigado, pastor. Valeu. Então é isso, pessoal. Essa é a Bíblia Brasileira de Estudo e eu queria comentar algumas coisas rapidinho que eu não pude comentar na minha conversa com o Luiz Saião. Bom, uma coisa é que a Agnus optou pela versão Almeida século XXI, né? É a versão desta Bíblia. Um outro aspecto interessante também é que no início de cada livro existem algumas perguntas mostrando aquelas coisas que Bíblia de Estudo geralmente tem, mas ela traz em perguntas, por exemplo, o que é a mensagem do livro, quem mostra o autor do livro, quando mostra o contexto, por que o propósito, a quem o público e onde é o contexto geográfico. Então, eu achei isso bem interessante. Essa Bíblia se destaca também pela boa diagramação que ela apresenta, uma diagramação muito bem definida daquilo que é texto bíblico, daquilo que é nota de estudo, tudo bem identificado também nos tipos de notas que aparecem, né, com esses símbolos. Eu achei isso bem interessante também. Então, para citar algumas notas brasileiras ainda, né, lá em Provérbios 10, versículo 15, é falado da ruína do pobre, e aqui na nota, né, aparece aqui comentando sobre as migalhas que muitas pessoas na cultura brasileira se submetem, né, as migalhas do governo, ao invés de se submeter a um trabalho honesto. Eu achei isso bem interessante. E um outro aspecto também é que quando fala do ímpio ser preso às suas próprias maldades, lá em Provérbios 5, versículos 22 e 23, ele comenta aqui sobre a cultura do boteco, onde muitos vão lá e querem se vangloriar por terem muitas mulheres, por terem amantes, por terem feito isso e aquilo, quando na verdade isso é para a própria destruição deles mesmos, né? Algo que infelizmente está presente em nossa cultura. Em uma outra parte, lá em Atos, capítulo 16, versículo 19, é mencionado o caso aqui daquela garota que estava adivinhando o futuro e como isso era um problema. E aqui ele é falado, né, que nós não devemos confiar em Deus e não em querer especular a respeito do futuro. Como isso é presente, infelizmente, também em nossa cultura, principalmente na questão dos horóscopos, né? Querer saber qual é o seu signo, qual é a sorte do dia, coisas desse tipo. Então é uma Bíblia com uma proposta bem interessante. Ela apresenta também algumas poesias, né, alguns poemas clássicos da cultura brasileira, o que é algo bem legal. E se você gostou, você confere o link aí na descrição para adquirir a sua Bíblia. Tem 4 modelos de capa, tem a capa preta também, tem uma marrom e verde e tem uma toda marrom também. Eu ainda comento sobre como foi a minha ida ao lançamento lá no canal que eu tenho junto com minha esposa Rita, o Meio que um Diário. Você confere o link aí. É um vídeo simples, mas é mais a gente comentando a nossa experiência pessoal e como foi o lançamento, né? Mas eu acho que foi legal. E é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Valeu!